dia, começando mais um Reunião de Pauta aqui no Causa Operária TV. Esse programa que sempre discute as notícias da manhã. Hoje é dia 7 de dezembro de 2018. E o João Aqui Silva... a gente acabou de provar que está mesmo acontecendo o programa. Bom, você já sabe que o nosso programa, além de discutir as notícias, orienta a imprensa do Partido da Causa Operária, o Jornal Causa Operária Impresso, o Diário Causa Operária na internet, que é o causaoperaria.org.br, e os nossos programas aqui da Causa Operária TV. Será que se eu pedir para a produção rodar a vinheta do programa, vai dar certo? Vamos lá, que a gente está hoje com produção. Roda a vinheta, produção. É isso aí, pessoal. Voltamos depois desta vinheta maravilhosa do nosso programa. E eu queria que o João Pimenta falasse onde podemos assistir a Reunião de Pauta. Porque hoje tem surpresas, né? É. Então vamos lá. Vocês podem acompanhar a gente em primeiro lugar pelo nosso site causaoperariatv.com.br. Você também pode acompanhar a gente pelo site da rádio, radiocausaoperaria.com.br. Você pode acompanhar a gente no nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook do Reunião de Pauta, na página no nosso perfil no Twitter, nossa página no VK, nossa página na Twitch TV. E eu acho que eu não estou esquecendo ninguém. Eu queria só avisar que agora, de hoje em diante, a Rádio Causa Operária, você pode encontrar os nossos podcasts gravados no Spotify. Para vocês aí que têm uma conta ou gratuita ou paga no Spotify, vocês podem acompanhar por lá. Todos eles em geral sobem com um pouquinho de atraso, mas sempre que tiver uma gravação, a gravação está lá. Inclusive o resumo do dia de ontem já está disponível para vocês e a análise política da semana também. Deixa eu só falar uma coisa, eu tenho uma mania e eu fico monitorando os comentários pós-programa. Inclusive eu peguei vários comentários aqui no Reunião de Pauta maravilhosos. Depois a gente podia até comentar alguns. E, obviamente, que eu vejo isso no Cineclube Luiz Buñuel. E lá fizeram um comentário justamente disso. Por que vocês não colocam o Cineclube no podcast? Agora nós temos. Dá para você acompanhar pelo Spotify sem precisar baixar e tudo. Então a gente deixa aí o... Porque no SoundCloud a pessoa precisa baixar, não, né? Também. Nós temos a opção do SoundCloud também. Né? Não, e no SoundCloud também, que você não precisa baixar. Bem... Vamos lá? Vamos lá. Vamos começar. Eu acho que a gente tem que começar bem hoje, abençoado, porque... Ele chegou? Já chegou. Jesus, vem amanhã aqui na análise política que a gente precisa tirar uma foto com você, cara. Inclusive em relação a esses comentários. Em relação aos comentários que foram pegos. A gente precisa de você aqui para depois efetivar. Senhoras e já vamos senhores, para os bons dias? Eu pensei em começar com a contagem. Hoje é dia 7 de dezembro, são 244 dias da prisão política do Lula, condenado sem provas e preso antes do trânsito em julgado. Ele que foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, que não é mais juiz, é ministro do Bolsonaro. Não é mais juiz, mas continua sendo nosso eterno golpista. Agora, melhor... Gente, vocês ficam zoando, o cara teve uma promoção. Pela competência dele. Né? Agora, melhor aparelhado para perseguir politicamente seus adversários. Agora ele quer montar uma lava-jato para todo mundo, né? É o Ministério da Lava Jato. Ministério Inclusive, da tem Lava Jato. vários lava-jateiros que ele transferiu. Ele transferiu o escritório de Curitiba Para Brasília. Agora é República de Brasília. Assim, recomendo para todo mundo assistir o vídeo da Causa Operária TV, uma reprodução da análise política que mostra um pouco sobre o que o Haddad tem feito e qual que é a política que ele tem apresentado aí esses últimos dias, né? Que eu acho muito importante a gente fazer esse comentário. Exatamente. E bem explicado. Chama a capitulação de Fernando Haddad. Não, chama isso? Deprimente. Capitulação deprimente. Bom, seguinte. Posso ir para os bons dias? Vamos pro bom dia, senão vai... Vamos lá.
Tem um pessoal que perdeu a conexão aí, precisa voltar para o... Silvana Dias Coelho, Mica Cardoso, saudades, ela não deve ter assistido. Bom dia, Isabel Luque, Natália Campos, Denise M. Prates, Edna Aparecida Guedes, MS Metalhead, Carlos Nishimiya, Irma Lula, Jazevski, Ronaldo Silva, Jacques Tatu, Neandertal, Jesus Wazavato, Samuel SP, Adonise Meirelles, que prometeu que viria na análise internacional, não sei se ela vai confirmar. Coisa Minha, Diana C, Vanessa Stelzer, Natália Campos, já falei, Marlon Barbosa, Douglas Santelano, Carlos Santos, Maria Ângela Abducha, obrigado pelo superchat. Evandros Soviets, é o companheiro lá do Sul, não é? Isso. É isso, gente. Tem Paraná. aqui, Rei Donada, Renata Diniz, Clarete Arias e Silvio Tavares. Bom dia para todo mundo. O Silvio Tavares diz, pessoal, tem uma fala do Rui na última análise sobre o Haddad também, que vocês precisam publicar separado. Não é essa. Capaz que seja mesmo. Pode ser que seja mesmo. Ó, a gente teve um superchat que se perdeu aí por causa da queda da transmissão. Que era de quem? Eu acho que era da Maria Ângela Abducha. Não, Maria tá Ângela aqui, ó. Abducha. Eu já tô com... Tá aí? Falei. Ah, então beleza. Tá bom. Bem, vamos entrar na primeira... Vamos lá. Notes. A gente tem aí vamos entrar no momento PIG para Sim, começar. a gente tem... O pessoal vai falar assim, agora o momento PIG é com o João, que eu falei, aquele caso da cobertura sobre a ponte que caiu e tá tudo bem, não tem problema. O problema é o descascadinho da ciclofilia do Haddad. Só que o meu momento PIG, ele é mais... o Doni entra nas entranhas do cérebro da imprensa golpista. O meu Da caso... falta dele. Então, mas... Momento PIG, vinheta, verdade. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from a guitar, floating on the silence that surrounds us. Beleza, voltamos. Agora sim, momento Sim, PIG. momento PIG. O meu momento PIG é o seguinte, é o meu das entranhas do PIG. É bom para explicar porque muita gente não conhece, não sabe. PIG é a sigla de Partido da Imprensa Golpista. E acontece o seguinte, o meu caso é mostrar os bastidores aqui da imprensa, ou até a metalinguagem, como foi o negócio da ponte. O que acontece? A editora Abril, aquela da Veja, que tem um mega prédio lá na Marginal, né? Pinheiros? Não sei se é Pinheiros ou se é Tietê. Está falida, Pinheiros. todo mundo sabe, está uma crise total, fechou várias revistas importantes, como Cláudia, Saúde Informa, essas coisas importantes para a vida. Aí, o que acontece? Ela demitiu uma galera, e essa galera que foi demitida sofreu calote, que já dura 4 meses. Inclusive, eu ia dar essa notícia ontem, mas aí tem uma novidade, porque a Justiça determinou que esses demitidos fossem reintegrados. Porque a editora, obviamente, eles estão na política de contenção de gastos e, você sabe, a imprensa é assim, o pedalinho do Lula é um absurdo. Agora, pode dar um calotezinho, né, nos 200 funcionários, não tem problema nenhum e tudo mais. Foi dado um prazo de 30 dias para a reintegração dos funcionários. Quer dizer, daí não tem corrupção, né, nesse caso. Não. Não, é só um reajuste. A empresa está se reajustando à nova realidade econômica do país. Mas eu acho que esse caso da Abril também comprova, né, a fala do Bolsonaro, né, que fala que é difícil ser patrão no Brasil, porque você vê, eles tentaram demitir e não pagar o pessoal. E a justiça, e não estão deixando eles nem demitirem, nem não pagar o pessoal, nem dar calote.
É cheio demais, hein? Que Cadê absurdo. o direito do patrão de demitir e dar calote no seu Que funcionário? absurdo, o cara tem que pagar Só pra salário. constar, a justiça constatou demissão em massa de julho de 2017 a fevereiro de 2018, num total, sabe de quantos funcionários? 446 funcionários. Sem pagar os benefícios. Isso É nesse bom saber período. é bom saber que apoiar o golpe não compensa, né? Porque o cara apoia o golpe e mesmo assim perde todo o público leitor e fica aí no sereno. Essa foi a primeira leva de demissão. Na segunda, sabe, o pessoal usou aquela frase da Dilma, chegou na meta, a gente dobra. Na segunda, eles dobraram o número de demitidos, mais 800 demitidos, Nossa, depois desse período até fevereiro desse ano. é muita gente, hein? Dá 1.248 pessoas demitidas pela Abril. E ainda vai ter que pagar uma indenização de 500 mil por danos morais coletivos, que vão ser, aí é um problema, vão ser revertidos para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que quem vai controlar agora é o Guedes, né? Ah, isso é notícia, né? Importante Então já emenda. vou emendar aqui. O INSS vai ficar agora sob o controle do Ministério da Economia, que é contra o INSS. Que eu acho que a melhor maneira de fazer as coisas é assim. Você pega um negócio e você dá na mão do cara que é contra que aquele negócio exista. Mas eu acho que essa é a lógica do governo Bolsonaro, né? Com os ministérios. Não seria? Parece, né? Por inverso, né? Coloca os índios nas mãos dos agricultores. Então agora, sei lá, mais ou menos isso. Eles ameaçaram fazer isso daí, pegou muito mal. É. E eles decidiram passar para os direitos humanos. Foi anunciado ontem. É, foi direitos humanos. FUNAI? É, FUNAI. Para pastora. Aí você pega... Não que melhorou muito, porque é a pastora que me falou que todas as mulheres têm que ficar em casa. Exatamente. Aí você tem o problema do meio ambiente, que estão tentando extinguir para passar para a mão dos agricultores também. Aí tem o Ministério do Trabalho na mão da Justiça. Né? Sindicatos na Ou mão da seja, justiça. você tem aí um negócio que é assim, o cara, o Ministério foi criado para fiscalizar o trabalho escravo. Aí você põe ele na mão do pessoal que organiza o trabalho escravo, que é o judiciário. Você vai lá e eles vão perseguir gente, que eles vão lá e organizam a perseguição. A esquerda, que é quem combate, em geral, as más condições de trabalho, ou seja, indiretamente os defensores aí das piores condições de trabalho que existem para a população. Você pega o ministério que defenderia os direitos do trabalhador fazer greve e põe na mão do pessoal que quebra a greve, né? É uma lógica aí que eu não entendo direito, mas... sei lá. E agora essa novidade, INSS na mão da economia, para ver se a gente já extingue de uma vez com essa coisa, porque os economistas do Ministério da Fazenda, eles vão provar para todo mundo que esse negócio de INSS, né, de previdência, tudo dá prejuízo, né? Eles vão conseguir provar isso. Ah, claro, o cara vai falar que dá prejuízo, e se dá prejuízo não pode fazer. Porque, por exemplo, a escola pública, ela não arrecada nada. Então, teoricamente, ela dá prejuízo. Mas é uma questão fundamental para a sociedade brasileira. Não tem que dar lucro mesmo. Se desse lucro, a gente estava fazendo alguma coisa errada. Saúde. Saúde também. Educação. Você gasta dinheiro com saúde, mas dinheiro... É que uma vez, o Lula vai ter mania de falar, minha mãe me ensinou tal coisa. Minha mãe me ensinou que dinheiro está aí para ser gasto. Tem que gastar em alguma coisa. O pessoal fala, você tem que economizar. Aqui você economiza para gastar no quê? Eu só queria lembrar uma frase do Bolsonaro durante a campanha, né, sobre o trabalho escravo. Ele falou que tinha que acabar com o ativismo fiscalizatório. Ativismo fiscalizatório. Ativismo fiscalizatório. Quer dizer, não tem que fiscalizar mais nada. Tem que deixar eles realizar à vontade. Não, e tem uma coisa, né? O Brasil, ele falou que é muito ruim para ser patrão. No Brasil tem trabalho escravo. Você quer uma situação melhor para ser patrão? E não é trabalho escravo assim no rincão. Teve construtora que foi acusada de ter trabalho escravo. Em São Paulo tem o pessoal da indústria têxtil, né? Isso aí é bem famoso. Especialmente imigrantes. Inclusive tem muito imigrante. Bom Retiro, que eu diga. Posso dar a informação correta? A pessoa vai falar, gente, o João Silva falou que foi a revista Cláudia que foi fechada. Não foi, desculpe. Foi a revista Casa Cláudia. Ah, tá. E a Playboy também, não foi? Cosmopolitan, mas a Playboy já faz um tempo. Já faz mais tempo. A revista L, Minha Casa, Boa Forma, Arquitetura e Construção e o Guia do Estudante. Tudo fechado.
mandado embora. Além dos 800 seletistas, os que ainda estão com a CLT, que não receberam 40% do fundo de garantia nem as verbas rescisórias... Tem que chamar o Greenpeace, porque é tudo animal em extinção esse negócio aí, trabalhador de CLT. Outras centenas de freelancers também foram dispensados sem receber pelos serviços prestados. Nossa, que desgraceira, hein? Mas Bom, termina o Momento Pig só com uma notinha do nosso porta-voz da Globo pro Bolsonaro? Não vai ser isso ainda, não. Não? Falando em extinção, tem mais coisa que o governo quer extinguir. Isso aí agora é o governo Temer já passando por Bolsonaro, porque está uma mistureba, né? Mas está em estudo, em processo, o fim da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. Essa daí parece que tem uma sarna nela, né? Porque desde que a Dilma pensou em investir, em pensar em montar alguma coisa em torno da EBC, aí o cara já estavam falando contra. Aí derrubaram a Dilma, quase destruíram a empresa com o Temer. O pessoal falou que teve corte em tudo quanto é canto. Agora estão falando em extinguir de vez, acabar simplesmente com a Empresa Brasileira de Comunicações? Baseado em declarações do Bolsonaro, que disse que pretende acabar com a EBC porque não tem audiência. E, obviamente, que ele não precisa também, porque é só ir lá na bancada do Jornal Nacional, fazer uma live, né? Porque ele não sai de casa, na verdade. Faz uma live, ou manda algum funcionário da Globo lá fazer entrevista para ele, ele já dá a declaração, não precisa da EBC. Na verdade é porque a EBC tá cheio de esquerdista petralha, então tem que acabar. Só uma coisa, só um detalhe. Informações sobre a empresa, né? A TV Brasil foi a 7ª emissora aberta mais assistida do país. Ela reúne 8 veículos públicos de radiodifusão e comunicação digital, ao alcance de 70 milhões de brasileiros, com notícias de interesse da população. Só isso justificaria a existência, diz Rony, que é secretário nacional. Não. Rony... Perdão, tenho... Ah, tá. É secretário nacional de comunicação da CUT, Rony Barbosa. Ele está falando isso porque a CUT e outras 139 organizações estão fazendo uma frente em defesa da EBC. E por que eles têm tanto... Qual que é o problema com a EBC, João? Você pode... Só mais um detalhe. Segundo o Instituto Cantar Ibope, a TV Brasil é a única TV aberta com programação infantil. Em outros foram veiculados 35 horas semanais. Acontece o seguinte... O que você falou? Desculpe. Não, porque eles têm um asco da EBC, assim, que a gente deveria explicar aqui para a audiência qual exatamente que é o problema. Porque, aparentemente, tem uns países aí que eles falam que são ditaduras, tipo a Venezuela, que o cara não é que ele tem uma EBC, ele tem uma super EBC. Que por exemplo, na Venezuela tem a Telesur. Mas, João, você já explicou, cara. É uma ditadura. Ah, porque eles não querem ditadura no Brasil. É ditadura onde o Estado tem um meio de comunicação independente, que possa explicar um negócio que não é aquilo que está sendo explicado pela imprensa dos bancos. Isso não é isso que eles querem? É isso, você explicou tudo já, com a palavra ditadura. Só um ditador mesmo pode ter uma TV do tamanho da Telesur, por exemplo. Ah, não pode. Tipo, o Brasil não pode ter uma RT, que nem tem os russos. Não. Não é nem porque nosso PIB é maior que o deles que a gente não pode ter um. Não, é só reproduzir o que vem da BBC, da CBS. Não precisa, gente. Não sei por que vocês estão... Bom, mas explica, Bom, aí... Monopólio. Tem um monopólio. Na verdade é o seguinte, né? A EBC significa o quê? Mais dinheiro, porque vai ter que manter dinheiro para comunicação, etc. E quem precisa mais desse dinheiro? A Globo, a Band, o SBT. A Abril, né? A Abril, veja o que está acontecendo com a Abril. Para dar mais calote em trabalhador. Então não pode ter. Exatamente. Até porque o canal público ele dá atenção para várias questões que a imprensa ignora assim, de maneira olímpica. E também assim, é um alívio para quem ainda assiste TV, você tem um canal alternativo que seja minimamente normal, não é aquela coisa tipo Jovem Pan. Não, Jovem Pan... meio disfarçada, porque a Jovem Pan é tipo injeção na testa, mas... Não, Jovem Pan, só um comentário que eu tive o desprazer de ouvir não sei se era Pingo nos Is ou se era aquele outro importante deles, não vou lembrar o nome do programa. Mas, meu Deus do céu.
Você juntou assim, parecia uma reunião do Partido Nazista. Só tinha cara maluco, de extrema direita. Histérico, histérico. Estridente. E falando, eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu. E todo mundo ouvindo aquilo no rádio, olha aquilo e fala, meu, não dá. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa desenvolver uma imprensa comunista e revolucionária, porque senão nós vamos todo mundo pro saco. Bom, aí nós vamos para o último momento Pig, que é um misto. Eu colocaria ele também, se você tivesse aquela coisa, sabe quando você faz um formulário, você fala assim, o que você gosta? Aí você cita mais de uma coisa, eu faria um tique também no contatos imediatos do 3º grau. É uma declaração de amor que o Alexandre Garcia fez ao Bolsonaro. Alexandre Garcia, da Globo. Sim, ele não fez na Globo, fez no Facebook. Mas eu queria entender, não tinha lei... Tinha, é verdade. Ah, é verdade, hein? Tinha uma lei, muitos Chico anos atrás... Pinheiro, mas desde o Helenão essa lei caiu, né? Então, João, mas eu queria entender isso daí. Tinha uma época quando todo mundo queria falar que queria votar no Lula. Aí, que todo mundo queria mesmo. Aí na Globo apareceu um monte de gente falando que ia votar no Lula. E aí a Globo proibiu todo mundo de falar de política. E de falar qual era o time que queria, até no WhatsApp, no e-mail, no diário do cara. Que o cara mandava pra namorada dele, ele não podia falar. Exatamente. O cara não podia mais falar nada sobre nada. E aí como é que fica isso agora? É ótimo você ter lembrado disso, porque nós temos aqui, agora que eu me dei conta, o trecho do e-mail mandado pelo diretor de jornalismo da Globo, o Ali Camel, sei lá o quê, depois do áudio vazado do Chico Pinheiro que disse as paz e sabedoria ao Lula. Ele escreveu o seguinte e-mail com os seguintes trechos. O maior patrimônio do jornalista é a isenção. Na vida privada, como cidadão, pode-se acreditar em qualquer tese, pode-se ter preferências partidárias, pode-se aderir a qualquer ideologia, mas tudo isso deve ser posto de lado no trabalho jornalístico. A Globo é a partidária, independente, isenta e correta. Cada vez que isso acontece... Essa parte correta é engraçada. Cada vez que isso acontece, o dano não é apenas de quem se comportou de forma inapropriada nas redes sociais. O dano atinge a Globo e minha missão é zelar para que isso não aconteça. Aqui na matéria do Kiko Nogueira fala, quem bate em Chico não bate em Alexandre Garcia. Aí acontece o seguinte, o Alexandre Garcia diz o seguinte... Inclusive, se a produção encontrar, tem o print. Tem o print do agradecimento, mas vamos ler primeiro, depois a gente vê o agradecimento. Mas calma aí, só antes de você ler, deixa eu só comentar uma coisa. Correta. A Globo é correta. A Globo é muita coisa. Se a Globo é imparcial ou não, sei lá, se você estiver muito louco, a gente pode até discutir. Agora, correta? Jesus Cristo apoiou a ditadura militar. Ele admitiu, confesso, que apoiaram a ditadura. Veja, como? Ela está no clima do governo Bolsonaro, nenhuma indicação política, nenhum corrupto no nosso governo. É esse o clima, entendeu? Vamos lá. Em 2 meses, minha mãe completa 100 anos de vida, ninguém quer saber disso, mas tudo bem. E diz que nunca viu nada igual ao que está testemunhando hoje. Ela passou pela ditadura Vargas, pelas tentativas comunistas de tomada do poder, a começar em novembro de 1935, depois por tantos governos diferentes e tantos planos de salvação nacional, mas nunca viu uma reação como agora contra o estado de coisas que enterraram o país. Até aí, você fala... Eu mesma, em meus quase 80 anos de Brasil, nunca vi nada igual. Eu diria que se trata de uma revolução de ideias. A tal força do que surgiu do cansaço de sermos enganados. Mencionei a primeira tentativa comunista de tomada de poder há 83 anos. Naquele 1935, houve reação pelas armas. Nas outras tentativas, no início dos anos 60, a reação veio das ruas, que atraiu as armas dos quartéis. A marcha da família, que ele quer dizer. A última veio pelo voto, a última, que o Lula não participou. Na mesma linguagem desarmada, com que começou a sutil tentativa tucana para desaguar nos anos petistas, já com a tomada das escolas, dos meios de informação, da cultura, com aquela conversa que todos conhecemos.
Esse é o Olavo de Carvalho? Reagimos no voto, 57 milhões, mas alguns milhões de tão descrentes estavam que nem sequer foram votar. O candidato havia sido esfaqueado para morrer, nem fez campanha, não tinha horário na TV, nem dinheiro para marqueteiro, mas ficou à frente do outro em 10 milhões de votos. Ainda não se recuperou da facada, a nova intentona. Precisa de mais uma cirurgia delicada, mas representou a reação da maioria que não quer aquelas ideias que fracassaram no mundo inteiro, que mataram milhões para se impor e ainda assim não se impuseram. O que minha mãe nunca viu é que antes mesmo de o vitorioso tomar posse, as ideias vencedoras da eleição já se impõem. O exemplo... tá acabando, gente, não acaba, né? É o último parágrafo. O exemplo mais claro desse movimento prévio ao novo governo é a retirada cubana, no rompimento unilateral de um acordo fajuto de seus médicos alugados como escravos ao Brasil. Cuba passou o recibo na malandragem e tratou de retirá-los antes que assumisse o novo governo. Na prática, confessando uma imoralidade que vai precisar ser investigada no Brasil, para apontar as responsabilidades, tal como ainda precisam ser esclarecidas créditos do BNDES a ditaduras, doação de instalações da Petrobras à Bolívia, compra de refinaria enferrujada no Texas e tantas outras falcatruas contra as quais a maioria dos brasileiros votou em outubro. Só para completar aqui um comentário do Kiko Nogueira, ele diz o seguinte: a genitora de Garcia é mais ou menos como a de Norman Bates, aparentemente, dando conselhos preciosos ao menino. Agora, inclusive eu queria fazer um apelo aqui à redação da Causa Operária, Diário Causa Operária, que teria que destrinchar essa declaração. Eu acho que primeiro de tudo a gente precisaria não fazer uma coisa que todo mundo vai fazer, que é exigir do Alexandre Garcia imparcialidade para ele ser âncora de jornal. Deixa eu só fazer um comentário. A gente fala muito aqui desse negócio da Lei Chico Pinheiro, que teve o Helenão, etc. Nós somos totalmente contra. A gente só fala porque é assim... Eu sou correto, eu sou certinho, não pode fazer isso. Aí, quando é do interesse, eles fraudam, convertem se desmentem eles mesmos. É uma hipocrisia e uma politicagem anos-luz, né? Assim, o cara faz o que pinta e borda e vem posar de bom moço. Tem uma parte dessa... Isso é uma fala? Isso é um post? Isso é um post no Facebook. Agora, se isso daqui não é entrando no negócio da Lei Chico Pinheiro, não é uma declaração política de uma pessoa, de um jornalista que precisa privar pelo privado, blá, blá, blá. Eu não diria nem que é uma declaração política, é uma declaração partidária. Ele tem uma posição militante. Ele é contra o PT e a favor da alternativa de extrema-direita e da ditadura militar. Essa é a mentalidade dominante na Rede Globo, porque ele não é peixe pequeno. Não. Vamos entender, esse é o segundo já. Teve dos cardeais aí do Grupo Globo de Comunicações, que aparece dando declarações esdrúxulas. William Vac foi o primeiro. E eles mostraram aí que eles são de extrema direita. A Globo era parte fundamental, né, da própria ditadura, era uma instituição do regime militar. Junto com o DOPS e do ICOD. E tem uma parte sinistra aí nesse post, que é quando ele fala da intentona. Que foi repetida pelo General Vilas Boas. Ele determinou que mesmo fosse lembrada a intentona. E eu acho que é importante lembrar mesmo o que foi a intentona, né? A intentona é o nome que eles dão. Exatamente, né? o Levante de 35. O Levante de 35 foi uma das tentativas de revolução no Brasil. De pegar um regime fracassado, falido, morto, que ia virar uma ditadura fascista, não ia demorar muito, e substituir por um governo democrático da ditadura do proletariado, onde o povo manda e os ricos são obrigados a aceitar as decisões do povo, coisa que nunca aconteceu na história desse país. Era substituir o que ia virar a ditadura semifascista do Getúlio Vargas. Eu acho que é muito importante isso daí. E está sendo usada, né? Por que o general Vilas Boas lembra disso agora? Né? Porque eles vão acusar todo mundo aí, né? De
subversão, né? Eles vão para cima dos movimentos sociais, dos partidos, das organizações populares, com esse tipo de acusação, né? O cara vai estar lá pedindo salário, eles vão acusar o cara de comunista e isso vai ser a justificativa para a repressão, né? Por isso que ele está lembrando disso agora. Esse nome feio aí. Esse nome feio, né? Tem toda uma ideologia lá dentro, né? Mitologia que eles criaram em torno disso. É um negócio disso. que chama atenção, porque não é nem aniversário cheio, 85 anos, 90 anos. Eles 80. escolheram, né, para fazer propaganda. Eu acho que é importante lembrar, porque boa parte das coisas que a gente conseguiu aqui foi por causa da mobilização da esquerda e do povo. Como foi em 35 foi uma tentativa desastrada. Não vamos defender um negócio que não também teve suas falhas. O Prestes nunca foi um cara, sempre foi um grande líder militar e um militante decidido, mas ele nunca foi uma pessoa para saber fazer análise de conjuntura, saber exatamente o que fazer e quando fazer. Em geral, quando ele tinha que fazer isso, ele errava. Mas tudo bem, é uma deficiência da pessoa. O que você vai fazer? Mas o fato de eles estarem lembrando é que eles querem voltar com as ditaduras de extrema-direita que tiveram no Brasil aqui. Como foi o regime do Vargas e a ditadura de 64. Acho que o Duny fez isso. O quadro é bem prático. Você vai ser um estudante lá pedindo fim do ranqueamento numa universidade, e eles vão falar que o estudante é comunista e tentar reprimir a greve dos estudantes. Não, será que ele fez uma ode à ditadura? Ele falou muita coisa e nem vai dar pra gente. Não mesmo, porque a gente já está acabando o programa já, a gente nem falou os temas principais. Eu queria comentar um pouco esse problema do reivindicativo aí. Como é que nós vamos conseguir coisas do governo ou vitórias da população? Na França, eles meio que mostraram o caminho, não é, Duny? Bom, com isso a gente entra então nessa parte internacional. Ontem teve protestos enormes na França. Tem um número em especial que chama muita atenção, né? Os secundaristas entraram nos protestos, né? Isso é um mau sinal para o governo. Que começaram com os coletes amarelos. E só de estudante preso, estudante do ensino médio, né, adolescente, foram 700 que a polícia francesa 700 pessoas. prendeu. 280 escolas participaram desses protestos contra uma reforma na educação que o Macron quer fazer. O Macron também quer fazer reforma na educação, né? Lembra alguém? Quer dizer, já é outra pauta, já não é a proposta dos coletes amarelos. Eles viram a mobilização e se sentiram entusiasmados e entraram no movimento. Que já está se tornando um movimento assim, geral contra o neoliberalismo. Né? São várias medidas, né? Inclusive, o próprio governo, eles já cederam, abriram mão do imposto que eles iam cobrar sobre o combustível, com aquela desculpa esfarrapada ecológica, né? E eles já deram também congelamento do preço do gás durante o inverno, que agora é inverno na Europa, né? E congelamento da eletricidade também, porque essas contas aumentam muito. Quer dizer, Macron tenta aplicar todo um programa neoliberal, né? E agora está congelando o preço aí por causa da mobilização, que está forçando ele a fazer isso, ele não tem opção, né? Eu queria comentar a entrada dos estudantes. Sim, historicamente, o movimento estudantil francês, o movimento estudantil por excelência é o movimento estudantil francês, o sentido assim mais pleno da palavra. Ecos de 68. Ecos de 68. Não, mas foi 68 também que mostrou a força de um movimento estudantil. Né? Porque o que foi 68? Foi uma mobilização de estudantes que despertou a classe operária e começou o que seria uma revolução se fosse levada às suas últimas consequências. A participação dos estudantes foi essencial, porque foram eles que enfrentaram as primeiras medidas repressivas. Foram eles que atiraram paralelepípedo na polícia quando a polícia começou a reprimir as manifestações. As mobilizações de 68 foram muito duras por conta da repressão policial, mas foram os estudantes que, ao sofrer a repressão e responder, eles despertaram outros setores para uma greve. Agora, nós vemos uma coisa que é interessante. Já tem mobilização em estudante secundarista, que é uma coisa muito curiosa. E tem agora mobilização em estudantes universitários também. Eles têm o que eles chamam de blocagem, né? Bloqueios, que eles estão fazendo na porta das escolas.
E tem gente discutindo já o problema das greves com ocupação, tanto nas escolas, como discussões na CGT, a Central Geral dos Trabalhadores Franceses. Dois sindicatos de rodoviários já estão chamando greve a partir de domingo. E tem também sindicato de trabalhadores agrícolas que estão chamando mobilizações para a semana que vem. Quer dizer, já começa a entrar aí um monte de categoria diferente, né? Um monte de reivindicação. Isso é importante. Só uma informação lateral, mas já que mostra o clima. Os responsáveis, não sei se essa é a palavra correta, pela Torre Eiffel e pelo Museu Louvre já disseram que vão fechar as instalações já prevendo novas manifestações. Quer dizer, eu Bem acho chumbo bom. por aí. Eu vi um negócio simbólico nas manifestações dos coletes amarelos que mostra a imensa revolta popular que tomou conta da França, que foi imigrantes dos coletes amarelos escalando o Arco do Triunfo, que é um símbolo aí do colonialismo romano, né? Tem esse fator, né? Era um negócio assim chocante, porque você tinha gente que é estrangeira, que mora na França, que é oprimida pelos franceses, e estava lá escalando o monumento à opressão. Agora, a participação de múltiplos setores sociais e a ameaça de greve, principalmente a greve com ocupação, eu acho que coloca aqui a questão de que existe em curso, o companheiro Rui vai inclusive nessa propaganda aqui. Hoje, o companheiro Rui faz a análise internacional, e ele vai comentar justamente o caso da França e da Espanha, que tem os dois lados da moeda. Em um lado, a Espanha tem um crescimento da extrema-direita, e do outro lado, a França tem um desenvolvimento da esquerda. Principalmente porque o polo majoritário aí nessas manifestações, quem recebeu a maior parte do apoio foi o Jean-Luc Mélenchon, da extrema-esquerda francesa, mesmo que seja uma esquerda pequena-burguesa. E só mais uma coisa, né? O governo diz que teme aí enorme violência para a manifestação convocada para amanhã, no sábado, né? Tá tendo as grandes manifestações estão sendo nos sábados, né? Esse vai ser o 4º sábado seguido. E o governo veio com essa... Tememos uma enorme violência. Eu acho que o governo francês tem que ter medo. Eles podem ter dividido aí em 15 pedaços a Universidade de Paris, mas se a mobilização chegar ali, é capaz que chegue nas fábricas. E aí... Aí é que vai ficar ruim. O regime... Aí é zero. Bom, mas tudo isso você, com muito mais detalhes, você vai ver hoje na análise internacional, às 14 horas. Se a produção tiver aí o meme, pode jogar. Hoje, Espanha, às 14 França horas. E G20. Então não perca o companheiro Rui Costa. Comenta um movimento assim, inédito aí. Faz muito tempo que não tem nada nem parecido com isso na Europa. Só queria lembrar uma coisa. O Macron parecia muito forte no começo do governo. Foi um ano atrás. Parecia assim unânime. Ele tinha a maior bancada da história do universo. Assim, o Congresso era todo dele. Parecia um ditador. E agora derreteu o governo. Derreteu da noite pro dia. E tiveram que dar a Copa do Mundo para a França para ver se ele se reabilitava, né? Já estavam prevendo, né? Eu acho que a coisa ia ficar feia. Tentaram esfriar o clima ali. Não verdade. adiantou. Eu acho que não adianta, né? Tem que lembrar o Marx. Tudo que é sólido desmancha no ar. Bom, próxima notícia internacional, antes de a gente entrar no Vamos Lula. lá, a gente tem um bloquinho rápido. China. Prenderam, corrupção. Como que é esse negócio? Prenderam uma executiva. Tem lava-jato na China? Então, aí é que tá. Prenderam uma executiva da Huawei, uma empresa de celulares, uma empresa bem famosa, ela vende no mundo inteiro. Aqui a gente não vê muito no Brasil, né? Porque os cartel do telefone não deixam. Mas é assim, um celular que vende que nem água aí nos outros continentes. Tomou um espaço no mercado, né? E aí uma vice-presidente do Conselho Consultivo da Huawei foi presa no Canadá e os Estados Unidos querem que ela seja extraditada para os Estados Unidos. E aí tem uma acusação lá de que a Huawei teria violado sanções econômicas dos Estados Unidos contra o Irã. Eles arranjaram lá. Gente, mas sempre tem uma acusação, né? Vai prender gratuitamente alguém? Não, eles sempre plantam uma acusação. O que eu acho interessante, primeiro, é a ditadura mundial, né? Dos Estados Unidos.
Porque você não vive nos Estados Unidos, você não tem green card, você não tem CPF, RG, seja lá qual for o nome do documento. Você não está dele. nos Estados Unidos. Você não está em território geográfico norte-americano. Você não vota nos Estados Unidos. Você não pode, mas você pode ser preso pelas leis norte-americanas. É ridículo do ponto de vista político. Você não tem nada a ver com o país, você está em outro país, você está no Canadá. Tudo bem, é um apêndice dos Estados Unidos do ponto de vista político, mas não é do ponto de vista geográfico. Aí o cara vai lá, te prende ali e ameaça te exportar para dentro dos Estados Unidos para você enfrentar um julgamento. É ridículo. E aí, se fosse contra o Brasil, né, esse executivo seria preso no seu próprio país, provavelmente, né? Mas a reação do governo chinês foi bem diferente, né, de apoiar a luta contra a corrupção ou qualquer bobagem desse gênero, né? Eles estão denunciando o que de fato isso aqui é, né? Por exemplo, o Global Times hoje tirou um editorial, né? O Global Times, que é um jornal chinês que expressa as opiniões do governo chinês, né? Dizendo que, primeiro, que isso é uma abordagem desprezível e trapaceira do governo norte-americano e que eles estão usando a justiça para conquistar mercados, que eles estão querendo impedir a expansão da Huawei usando o judiciário para fazer perseguições. Né? Nossa, que comentário agudo, né? Preciso. Pois é. Dentro da China não tem lava-jato, né? Aí você tem esse problema, né, de que o governo mundial, né? Você está em outro país e o cara... É como se o cara viesse aqui, prendesse um de nós e levasse para os Estados Unidos, né? Que é um absurdo. Não que não aconteça, mas... inclusive o Moro usou jurisdição lá dos Estados Unidos contra o Lula, né? Também um negócio bem... Seria um precedente, né? Tem dirigente da CBF preso nos Estados Unidos. Foi preso mais ou menos por aí, né? Nesse mesmo esquema. Lá num tribunal em Nova York, para o mesmo lugar que querem mandar essa... Isso é uma outra coisa interessante. Você manda prender... E, por exemplo, o Moro usou jurisdição americana, só que as bases jurídicas dos Estados Unidos não tem nada a ver com as brasileiras. Sei lá, é outro tipo de direito. Se fosse português, a gente poderia discutir, porque tem alguma base parecida, uma herança histórica, mas agora, Estados Unidos não tem nada a ver. Que nem se usar a jurisdição de uma banana para um tribunal de laranjas, não há sentido. Uma coisa, outra família de fruta, não tem nada a ver com uma coisa, nada a ver com a outra. Inclusive tem explicações aí de professores de direito, né, de que ele usou... Inclusive ele usou errado o negócio. O precedente. O cara falou, não sei, talvez ele não saiba inglês, né? Uns comentários nesse sentido. Pode ser, não sei. Bem, vamos partir pro Lula, gente? Não, rapidamente, o bloco... Porque a gente tem muito pouco tempo. Muito pouco? Muito pouco, mas 10 minutos. Tem a consequência disso aqui. Deixa 2 minutinhos que a gente... Sim, não, tá. Posso só dar uma informação complementar enviada pelo Carlos Santos? A Amway é fortíssima em equipamentos de infraestrutura de rede, fornece para Cuba e Venezuela casualmente. Que bom. É grande concorrente da Cisco, Juniper e 3Com, empresas norte-americanas. Porque eu tenho certeza que tudo isso aqui tem a ver com a lei e com a ordem, tem nada a ver com o mercado. Os chineses estão errados e estão caluniando os americanos. Bem, o fato é que o governo é contraditório, porque o governo Trump acabou de anunciar que ia cessar a guerra comercial com a China e aí a bolsa disparou. Aí a gente teve a notícia aí de repente eles prendem o executivo e a bolsa chega a cair, ela se recupera no final, mas ela chega a cair 1.500 pontos, que é uma queda assim vertiginosa em 2 dias. Acabou que ela registrou uma queda, se eu não me engano, só de 900 pontos só. Agora que você disse isso, parece até uma sabotagem ao próprio Trump, né? Uma política confusa, né? Parece. Pode ser que alguém tenha chegado lá e prendido, mas eu não sei se é do interesse do mercado financeiro, né? O grande imperialismo, os especuladores parecem que estão querendo botar panos quentes na situação. Não sei se era bom. A política do Trump seria essa, de atacar a China, né? Mas vai e volta o negócio, né? Não faz sentido. Né? Exatamente. O fato de que as bolsas caíram muito mostra que a situação é muito delicada. Está todo mundo agora falando de cruz da morte na bolsa. Cruz da morte é um momento do gráfico ali onde o rendimento já começa a ficar negativo.
resumindo a ópera. Tem uma explicação técnica mais complicada. Mas mostraria, sim, um momento onde você pode começar a ter problemas na especulação financeira. E essas quedas estão provocando essa situação. E só mais uma coisa, o próprio governo chinês falou isso, literalmente, né? Essa prisão ameaça a trégua que eles combinaram lá em Buenos Aires. Vai no sentido contrário, porque eles veem como um negócio político mesmo, eles não têm... Que eu acho que se o PT tivesse agido dessa maneira desde o começo, talvez a gente não tivesse Bolsonaro como presidente, né? E com isso, Exatamente. Henrique Arias, você não quer passar para o tema principal? O tema principal é o Lula. Primeiro, nós tivemos uma entrevista do Lula, não sei se vai dar tempo de comentar toda aqui. Nós temos atos marcados, um ato marcado no dia 12, não é isso? Dia 12 de... Dia 10 de dezembro, pela liberdade do Lula, um ato internacional aqui no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Eu queria antes até, a Patrícia Falcão e alguns companheiros mandaram para a gente aqui uma notícia de uma companheira que recebeu um prêmio na Itália e prestou homenagem ao Lula. Essa notícia é de julho, nós já demos essa notícia, mas só para agradecer o pessoal que mandou, a MS Metalhead, que inclusive eu conversei com ela ontem, mandou para mim o link. Essa notícia é de julho, mas só para registrar aqui, foi a companheira Ligiana Costa, que é cantora, e no início desse ano, inclusive, deu uma entrevista para o Usuela. Então, se vocês quiserem ver o protesto dela na Itália, também você pode procurar no canal da Causa Operária TV a entrevista da Ligiana Costa no Usuela, no início desse ano. Mas foi ela que protestou lá a favor do Lula nesse prêmio na Itália. Mas vamos lá, entrevista do Lula, quem que segue o jogo? Eu queria comentar principalmente o principal argumento que o Lula apresentou. Bolsonaro não foi eleito. Que ele foi eleito porque o Lula não estava na eleição. O Lula falou isso com todas as letras. E o Bolsonaro respondeu. Isso que eu gostei mais. O Bolsonaro ficou tão mordido com o comentário que o presidente da República teve que responder a um presidiário. Ou talvez seja talvez aí, do ponto de vista de grandeza, o Lula que seja o presidente da República e o Bolsonaro que seja o presidiário. Mas a gente vê ele respondendo o seguinte: eu não concorri com o Lula porque ele estava preso. Quer dizer, o Lula fala, você não ganharia de mim. E ele vai lá e fala, você estava preso, você não podia disputar. Ele não nega. Ele não nega. Eu perderia mesmo. Perderia você estava mesmo. preso, você é criminoso. Bolsonaro admite que ele perderia a eleição para o Lula, na prática. Porque ele não se recusa a questionar essa afirmação. Nem ele, que fala tanta coisa absurda, conseguiu falar que não. Não, ele não falou. No tweet dele, ele só fala que o Lula é presidiário. Não fala que ele ganharia a eleição. Não teve coragem de dizer uma atrocidade dessas. Então, assim, entrevista é isso. E agora eu acho que é importante comentar o ato. Como uma das medidas aí de luta contra o golpe, a gente tem o PT, a Frente Brasil Popular, estão convocando um ato para um lugar de resistência do ex-presidente Lula, para o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, na segunda-feira, às 18 horas. Foi. Vamos ver, produção, tem um meme aí para a gente passar? Bem, isso. Não, aí. Esse é o 10 de do 12? Esse é o de Curitiba. Esse é o de Curitiba, mas é no mesmo horário. Mas Porque é vigília, é isso? Sim. Tem o outro que eu mandei. Bem, se não tiver aí, eu acho que não está aí para a gente passar. Bem, volta para a gente. Dia 10 do 12, não, então, mas vai ter ato no Brasil inteiro. Vai então, ter ato vários em lugares. todas as capitais. O principal ato é no sindicato, onde ele fez a resistência dele. Eu acho muito importante a gente fazer esse comentário, porque ficou muito tempo sem mobilização depois da eleição. Agora está tendo uma mobilização, já tomaram a iniciativa do próprio Lula, foi compartilhado. Quem fez a principal divulgação foram as redes sociais do Lula. E aí mostra que é uma iniciativa de todo um conjunto do setor do movimento operário para fazer um enfrentamento com os golpistas nas ruas, que é o momento mais importante para fazer esse enfrentamento, que vai na contramão da política de conciliação, de acordo com a direita e tudo. Por isso que é muito importante todo mundo que está assistindo, todo mundo que acompanha a Causa Operária TV, ir nos atos nas suas capitais e participar ativamente da discussão. Acho que a gente deixa aí esse chamado, né, pessoal? Liberdade para Lula. Precisa participar, ir para as ruas, aproveitar que o próprio Lula está
tá denunciando a fraude, na última carta dele, chamou o povo para sair para a rua. E o chamado dele tem muito peso. E reorganizar, aproveitar a situação política internacional também, que mostrou que só na rua você consegue ganhar alguma coisa, né? E, bom... Bem, o pessoal pergunta, é só no sindicato? Não, em praticamente todas as capitais vão ter em algumas cidades do exterior também, pelo que eu entendi. Só tem que consultar o calendário da Frente Brasil Popular para saber. Vamos entrar agora, a gente está no finalzinho, eu queria chamar algumas... Nós temos um grosso modo. Não vai falar de um... Teria que citar, pelo menos. Hoje é sexta, depois a gente vai passar o final de semana. Olha, não, a gente volta. Esse é o grosso modo do companheiro diretamente Luna. da sede do governo, vamos transmitir o discurso. Isso vai acontecer dia 1º de janeiro, né? Quando o Bolsonaro tomar posse, a gente vai descobrir que ele tomou posse na Disney, em Orlando. Essa é boa. Meu papel. Vai, fala. Não tem a esposa do Lula que foi Tem acusada de corrupção? Tem isso daí também. Gravíssimo. A denúncia é grave. Novamente, um familiar do Lula foi denunciado por corrupção, gente. Olha, vejam só. Mas vocês tirem um print e enviem para a família de vocês. Grupo do Zap. É aquele meme da Michelle. Operação prende 10 deputados no Rio e descobre cheque de 24 mil para Michelle Bolsonaro, esposa do Lula. Só que falta parece que foi. Ela tá fazendo fosse o sério. Lula livre ali, ó, o L de Lula. Tá vendo? Bem, vamos comentar essa notícia para concluir? Sim, para concluir, deixa eu só ver. Esse meme serve para você trollar sua família coxinha. Você manda, aí você vê o nível de como o pessoal é jumento, né? O pessoal vem, olha lá, a esposa do Lula foi pega, ela chama Michelle Bolsonaro. Ah, você vai ver eles. Vai ser divertido fazer isso. Tira o print e compartilha lá. Bom, vamos lá. Então, teve uma notícia. Doni, você não quer dar os fatos? Os fatos, né? Estão investigando lá um mensalinho na Alerj e o COAF foi... O COAF, que é o Controle de Atividades Financeiras. Exatamente, eles foram investigar lá as movimentações financeiras, né? E eles verificaram uma movimentação atípica de um assessor do Flávio Bolsonaro. Esbarraram nisso daí, né? A investigação não era sobre ele, né? Mas esbarraram nisso daí. É o Queiroz, não lembro agora o nome completo, mas ele, assessor do Bolsonaro, ganha 12 mil por mês. E assessor do filho do Bolsonaro. Do Flávio Bolsonaro, ganha 12 mil por mês. E entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017, ele movimentou 1,2 milhão de reais. Uma dessas movimentações é um cheque de 24 mil reais para a terceira-dama, a Michelle Bolsonaro. E ninguém sabe de onde saiu esse dinheiro, o que é isso, né? Não surgiu nenhuma explicação ainda. Talvez tenha alguma explicação lá no grupo do Zap, alguém possa comentar aqui, né? No Zap do PSL, se sobrou tempo lá entre as brigas, talvez tenha alguma explicação, mas esse dinheiro é difícil de explicar. É complicado, né? A gente não sabe se isso daí é uma manobra para pressionar o governo e colocar ele numa posição de instabilidade, ou se é uma manobra para simplesmente manter uma ameaça, né, sobre o governo. Tipo, não façam isso porque senão vai dar aquilo. Isso. Só precisa o pessoal ter aquela famosa espada na cabeça, né, que eles usam os processos judiciais para manter. Beleza. Deixa eu só informar mais um dado importante. O nome do assessor, que é PM, ex-PM e segurança, é Fabrício Queiroz. E motorista em segurança, né? Isso, foi detectado. Eu só queria falar uma coisa. Você que acha que tem um trabalho mais assim, eu sou jardineiro, eu sou entregador de pizza, eu sou motorista. Veja, ele é motorista, ele está ganhando 1.200.000. É o empreendedorismo. É o empreendedorismo, exatamente. Bom, o Flávio Bolsonaro empregou a esposa e as 2 filhas desse motorista na Assembleia Legislativa
do Rio de Janeiro, só para constar. Então tá constado. Não vamos fazer nenhum comentário, porque gente, é Essa uma época notícia. muito litigiosa essa daqui, mas Bom, gente, com isso nós vamos entrar na parte final do programa. Merchan. Sim. Deixa eu só falar uma coisa para mostrar, que é o agradecimento do Bolsonaro ao Alexandre Puxa-Saco Garcia. Ah, Ele acho que não agradeceu? mostrou ainda. Ele né? agradeceu no Twitter. Tinha o print que a gente acabou passando. Olha só. Olha lá, ó. Grato pela menção e reflexão. Twitter do Jair Bolsonaro. Reflexão. Grato pela menção e reflexão, Alexandre Garcia. Um forte abraço. O que está escrito ali embaixo? Deposito na segunda? Ah, tá. Vamos lá. Merchan. Merchan. Nós estamos aqui com as canequinhas Fora Bolsonaro. Ó, Fora Bolsonaro. Abaixo a fraude eleitoral. E Fora Bolsonaro. Podia colocar na minha câmera, que é esse. Até porque tem uma pessoa que precisa aparecer aqui. Vai falando. vai falando. Fora fala. Bolsonaro, isso. Perfeito. Liberdade para Lula. Nós temos aqui atrás, o pessoal falou que ele está de escanteio. Nosso Ele, querido- ele anda meio apagadinho. ultimamente, então a gente tá... O Giselo, com a camisetinha também do Fora Bolsonaro, olha aqui. Liberdade para Lula. E todos os presos políticos abaixo a fraude eleitoral. E só para completar, vocês já estão vendo o gostinho aqui e ó, o boné. Para completar, este folheto aqui, publicado em 2015, março de 2015, está em marcha um golpe de Estado no Brasil. Textos, muitos deles do companheiro Rui Costa Pimenta, já situando sobre a situação do impeachment, etc. O interessante é que ele fala do fim da ditadura, fala da solução à italiana, que foi a Lava Jato em menção às mãos limpas na Itália. E ainda tem até texto da Copa de 2014 e tudo mais. É imperdível. Até porque você vai lendo e você fala, nossa, é verdade, isso eu não percebi, aconteceu, etc, etc. Beleza. Bem, a gente pede para todo mundo que está assistindo se inscrever no canal, curtir o programa, deixar aí um comentário para gente e acompanhar toda a programação da Causa Operária TV. E hoje tem a imperdível análise internacional, a gente vai falar daqui a pouco. Então, Hoje tem a imperdível análise internacional com os temas da França, Espanha e o G20. Às 14 horas. Às 14 Todos horas. nós estaremos aqui. Todos nós estaremos aqui. A Donise venha. É a E Donise? vamos lá. Ela não confirmou. E a gente também Nós tem temos música clássica. música Com o clássica companheiro hoje. Afonso Teixeira. Nós temos, depois do música clássica, isso às 16. E depois do música clássica, às 19, o que que temos? João Silva. Cineclube Luiz Buñuel, o cinema e o rock and roll. Vocês vão ver um vídeo que a gente fez no novo quadro que se chama Desafio Arrasa Quarteirão. Eu vou Nossa. explicar o que é o Desafio Arrasa Quarteirão. Nós vamos ver o filme do Queen, o Bohemian Rhapsody, e para avaliar o filme também, para sair com a galera, e tem opiniões. O vídeo está espetacular. Vocês devem assistir. A gente ainda vai falar dos filmes relacionados com rock and roll, desde cinebiografias até pseudo-documentários, e vai ter também série e a sua participação na sessão Esse Filme Eu Garanto. Bom, Eu e o Viviane, às 19, hoje, imperdível. e o dia termina com o resumo do dia, às 8h30 da noite. E amanhã nós temos a imperdível análise política da semana, agora sim. O ataque de Bolsonaro aos trabalhadores e suas organizações, amanhã a partir das 11h30 da manhã, com o companheiro Rui. Então, fiquem ligados aqui. Venham aqui no CCBP, venham todos os que são de São Paulo, venham aqui no CCBP para assistir a análise e trocar uma ideia com a gente, tomar um café. Inclusive, estamos aguardando novamente a visita de Jesus, que sempre, regularmente aparece por aqui, para abençoar, né? Bom, é isso. A gente só volta na segunda, né? A gente só Eu volto ainda na zona do Agrião também. Então, até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Tchau.
Por isso, nós precisamos montar uma poderosa imprensa. Mas para isso, nós precisamos da sua colaboração. Então acesse o site da Vaquinha e doe o quanto você puder. E não se esqueça, graças a você conseguimos duplicar a nossa programação. Temos 7 horas diárias de programas e quase 1 milhão de visualizações. Essa é uma luta central. Ajude para que seja vitoriosa. Muito obrigado.